Pablo Marçal mais uma vez se destacou em uma entrevista recente. Durante uma conversa que começou tranquila, Marçal se viu confrontado por uma repórter que tentou, de forma incisiva, direcionar o diálogo para pautas ideológicas e polarizadoras. De acordo com a lei, quer dizer, irregularidades porque o senhor não teria seguido a lei. Entre os quais seriam essas irregularidades? O fato de que o senhor teria contratado pessoas para fazer a propaganda eleitoral e teria usado empresa para fazer esse pagamento. Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Em nenhum momento da decisão do juiz, ele fala, candidato, em censura. Não tem nada. Mas não precisa falar. Não tem nada na decisão dele que fale sobre o conteúdo do que o senhor está falando. A discussão não é essa. A discussão é sobre quebrar a regra do jogo. Qual regra? A lei eleitoral, as resoluções do TSE que deixam a disputa equânime. Só com prova, não tem prova. Tanto não é sobre censura, candidato, que ele autoriza na decisão dele o senhor a ter outras redes sociais, que o senhor acabou de abrir e citou que já tem mais de 3 milhões, né, de seguidores. Então não é sobre o conteúdo do que o senhor diz, é sobre não cumprir a forma então vou seguir de sua expor tese, que eu sou jurista também. Vou seguir sua tese. Sem perder a compostura, Marçal rapidamente percebeu a intenção da jornalista de impor narrativas e não hesitou em questionar as motivações por trás das perguntas feitas. Com uma postura firme, ele desmascarou o viés da repórter, apontando a tentativa de manipulação da conversa para servir a uma agenda específica. O que ele está falando é de outra rede social, não é da minha, e por outras redes sociais ele derrubou a minha. Se eu posso criar outra, por que ele não devolve a minha se está falando de terceira? Segundo. Porque a sua já tem a irregularidade que ele diz que vê os indícios. Não tem, indício não é prova. Abuso de poder econômico. Mas eu não investi dinheiro de empresa nem meu, eu já sofri isso em 2022. Você não está entendendo, isso se chama censura prévia, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Teria que ser sobre o conteúdo do que o senhor fez? Em que momento ele se manifestou sobre o conteúdo simples, eu estou atacando o Boulos derreteu, ele estava com 37 pontos, agora ele deve estar com 21. Foi só aparecer que aí o jogo mudou. Agora, eu respeito a decisão do juiz de verdade, porque vocês estão lidando agora, pela primeira vez, com uma pessoa que realmente entende rede social. Então, eu acredito que precisa de uma reciclagem no assunto. Eu vou ser benevolente com ele para entender que está tudo certo. Mas não faz sentido. Ele tinha que ter dado uma multa, ele tinha que ter falado alguma coisa. Como assim você quebrou aqui? Porque eu peguei uma reportagem esquerdista que publicou uma pessoa. Cadê as datas? Não tem. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Não tem. Então, vou derrubar lá. suas redes. Deixa eu só colocar para as pessoas entenderem o que a gente está falando. O que a justiça entende que o senhor pode ter feito. Tem indícios de que o senhor fez. Não, indício eu defendo que investigue. Deixa eu só falar, porque aí eu explico e a gente conversa sobre isso. Ele diz, o juiz, com base numa representação que foi feita, que o senhor pagou para terceiros para que eles colocassem conteúdo eleitoral do senhor nas redes deles. Isso é proibido. E o que a minha rede social tem a ver com isso? Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que a minha rede social tem a ver com isso? O senhor estaria remunerando eles. Isso aconteceu antes da pré-campanha. Eu nunca escondi, eu falo isso para todo mundo. Eu sou o número 1 do país. Olha, na representação contra o senhor e na decisão do juiz, ele cita um caso em 21 de agosto de um influenciador chamado Daniel Sorriso que mostra um Pix de uma empresa do senhor só comprovar depois e pedir da o Pix. campanha. Vamos lá. O episódio gerou grande repercussão, especialmente entre aqueles que se sentem cansados da cobertura tendenciosa na mídia. Marçal, em suas redes sociais, reforçou a importância de questionar as intenções por trás das notícias e incentivou seus seguidores a buscar informações de forma crítica e independente. Num processo devido legal, a pessoa fala, olha aqui, tem uma irregularidade, você vai pagar uma multa. Eu vou lá, pego aqui, eu não tenho esse comprovante. Então, o senhor, que Cadê? o senhor A pessoa pegou um print de internet e derrubou a rede social que tem a maior impressão em quantidade de bilhões. Você vai derrubar como se fosse derrubar um canal de televisão por causa da irregularidade do contador. Então, o que o senhor está dizendo é que se houver, candidato, um pagamento depois da campanha, isso é irregular? O senhor admite que é irregular? Aí tem que ir lá levar uma multa. O Lula pediu voto pro Boulos e ele ficou por isso mesmo. Agora, o senhor também entende, como alguém que estudou direito, que o senhor destacou isso, o senhor também entende que a regra pré-eleitoral é muito parecida com a regra da eleição e que há uma jurisprudência do TSE que cassou, inclusive, uma senadora, Selma, por ter feito abuso de poder econômico na pré-campanha? Deixa eu te explicar, eu não fiz. A campanha mais barata vai ser a minha. Eu já sofri isso em 2022. Eu não usei dinheiro público, esse povo fica me caçando por isso. Tem um ciúme de dinheiro público. A discussão sobre o dinheiro da empresa do senhor... Eu estou te contando, eu não coloquei dinheiro justamente por isso. Eu estou em paz em relação a isso, porque isso aconteceu em 2022, quando eu fui candidato a presidente. Abriram um inquérito, não virou processo e ainda está esse inquérito. Um ano depois da eleição, as pessoas
Abriram o inquérito, eu entendo, não precisa de ficar... Eu não vou ficar colocando o dono desse inquérito, irmão, mas beleza. Eu doei o dinheiro e eu paguei as coisas todas com o dinheiro que eu doei. Eu, minha esposa e um sócio. Não pedi dinheiro para ninguém. Como eu vi esse negocinho aí de abuso de poder econômico, eu determinei, não tem dinheiro de empresa e nem meu. Tanto é que eu sou o que tem menos dinheiro. Hoje a minha campanha deve ter batido R$1 milhão, é público. O Nunes, 67 milhões, o Boulos, 67 milhões de gasto. Mas tudo o com dinheiro uso público. do dinheiro do senhor sem ser o público é também visto como uma irregularidade. Daí o abuso do poder econômico. Mas é essa discussão. Não que o juiz diz é que há indícios de que o senhor teria usado. Vai voltar minhas redes sociais, vai ficar provado e eu agradeço pela perseguição que partiu da Tabata, foi ótimo. Eu consegui criar uma conta que tem mais engajamento que a outra. Não tenho tanto seguidor, mas o engajamento pela injustiça que foi criada fez as pessoas, até quem eu me odeia. Não teve censura, o senhor concorda? Claro que teve censura. Se eu não fosse inteligente... O senhor fez uma rede nova que já está... Ou seja, você pega meu Facebook, meu YouTube, junto tem 1 bilhão de impressão. E você derruba, as pessoas estão me procurando e não estão achando. Agora, pela graça de Deus, né, pela sabedoria, eu fui atrás de pedir ajuda para um monte de gente, para vários deputados. Até gente que me odeia me ajudou, pra você ter uma noção. Até o PCO, Partido da Causa Operária, me ajudou, falando isso é censura. Até o cara que é comunista falou isso. Mas se fosse censura, essa nova seria retirada, não é sobre isso. Vamos fazer a mesma coisa, uma irregularidade da Rede Globo, vamos derrubar o canal de televisão para depois a gente resolver. Não é o conteúdo, é como o senhor propaga o conteúdo. Mas você não está entendendo, eu tenho que soltar o conteúdo, eu sou candidato. Sim, mas você não pode frear um candidato numa eleição. Que é proibido, tem uma regra do jogo, Eu não coloquei dinheiro nessa eleição, você não entendeu, nem empresa, nem eu. Isso é vedado no meu grupo, não tem dinheiro meu lá. Então, a discussão é exatamente essa, é isso que vai ser investigado. Mas para que derrubar o negócio? O senhor já tem declarações do senhor anteriores à campanha. Eu já falei que eu faço isso antes da eleição, eu já conheço o jogo de vocês. Quando eu falo vocês, é todo mundo que está querendo me atacar. Eu não coloquei, você não está entendendo. Nem eu durmo em paz todo dia. Não tem dinheiro meu nisso. Acabou. Você não está entendendo a incoerência. Ele está falando de conta de terceiro e está derrubando a minha. É censura porque eu preciso publicar na minha. É como se fechasse o canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo para casa. Aquele ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais, dos 22 canais de televisão do Brasil, tem mais audiência que 10 canais de televisão juntos. Você derrubou o trabalho de um monte de gente, você não está entendendo. O que vocês estão fazendo é censura, não é pelo que eu falei, é pelo que eu deixei de falar. Vocês estão tirando a minha voz, a única coisa que eu tenho. Eu não tenho padrinho político, não tenho coligação política, não tenho dinheiro público, agora eu estou sem a única coisa que eu tenho. Essa é a indignação que eu quero transmitir para você, que é eleitor de São Paulo. Todos contra mim. Este confronto serve como mais um exemplo de como Pablo Marçal se posiciona contra a parcialidade e a manipulação, mantendo sua reputação de ser uma voz autêntica e corajosa no cenário atual. Curtiu? Fique de olho para mais conteúdos que vão além do superficial. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Ative também o sininho de notificações e deixe o seu gostei. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, clique na telinha ao lado e assista agora mesmo. Acredito que você vai gostar.